O Lula editou a medida provisória 2 dias depois que os irmãos Batista compraram, chocando o mercado. Alibaba voltou à cena do crime e, é claro, trouxe consigo os 40 ladrões, embora eu ache que dessa vez veio muito mais. Porém, existem sempre aquelas figurinhas carimbadas, como a do ladrão Joesley Batista, também carinhosamente chamado de Joesley Safadão. E é claro que no maior rombo bilionário da história do Brasil, Joesley, o Safadão, não poderia ficar de fora dessa, pois como ele mesmo disse, abre aspas, nós não seremos presos. E o pior de tudo é que eu acho que ele está certo. Urgente! Blogueira da Globo News revela mais um esquema de corrupção no governo Lula, o Vale Mais do INSS. Há uma suspeita que haja uma nova fonte de desvio e corrupção, que coincidentemente envolve os irmãos Joesley e Wesley Batista. Perguntou, essa guerra continua e agora com mais um fator objetivo contra o governo e a favor da oposição. É que saiu no Diário Oficial de hoje o despacho decisório do presidente do INSS, o novo presidente, que é o Gilberto Vale Júnior. E esse despacho tem o número 66, com a data de hoje, que ele suspende o Vale Mais. É o meu INSS Vale Mais. Por quê? Porque há uma suspeita no governo, na própria nova cúpula do INSS, que haja aí uma nova fonte de desvio de corrupção. No governo do ladrão, quando a Globo fala em suspeita de corrupção, você pode ter certeza que alguma coisa tem. Como diz essa matéria aqui da Oeste. Meu INSS Vale Mais liga Irmãos Batista a novo esquema de corrupção, diz cientista político. Eu fico assim abismado como esses dois irmãos safadões conseguiram voltar à cena do crime. O Brasil é uma vergonha. Membro do Partido Novo afirma que programa do governo para aposentados envolve empresa dos donos da antiga JBS. O programa criado para ajudar aposentados e pensionistas pode ter se transformado em mais um capítulo de suspeita de uso indevido de recurso público. O cartão Meu INSS Vale Mais, lançado como meio de acesso a crédito para beneficiários do INSS, acabou sendo suspenso pelo próprio governo federal. A interrupção se deu de forma discreta, sem repercussão nem apuração parlamentar. Conforme o cientista político Luiz Fernando Dávila, a iniciativa foi operada principalmente por instituições financeiras parceiras, entre elas a PicPay da Holding JIF, sob o controle dos irmãos Joesley e Wesley Batistas, também conhecidos como Joesley Safadões. A dupla é a mesma que protagonizou uma das maiores delações premiadas da história do Brasil. Trata-se do escândalo da JBS no âmbito da Operação Lava Jato. Num país sério, esses dois teriam ido para o paredão. A revelação de que o PicPay esteve à frente da emissão dos cartões levanta dúvidas sobre os reais objetivos do programa. Eles usaram a necessidade dos aposentados como uma escada para lucrar com o dinheiro público, diz Dávila, em uma sequência de postagem no seu perfil no antigo Twitter, o X. Agora escuta essa aqui do Ciro Gomes. Esses mesmos irmãos Batista adquiriram 13 termoelétricas da Eletrobras. Detalhe, elas davam prejuízo, mas coincidentemente, 2 dias depois, o que aconteceu? O governo do Lulinha resolveu dar uma mãozinha. O Lula editou a medida provisória 2 dias depois. 2 dias depois que os irmãos Batista compraram, chocando o mercado. Havia 12 termoelétricas à venda na Amazônia, todas micadas. E fazia meses que essas termoelétricas estavam ofertadas no mercado, ninguém queria comprar. De repente, não mais do que de repente, Joesley e Wesley Batista, os notórios irmãos Batista da JBS, corruptores profissionais da vida republicana, ex-vida republicana brasileira, compram as 7. Lá vou eu investigar. Aliás, uma jornalista do Globo, eu não estou lembrando o nome aqui, mas Malu Gaspar publicou isto. Então, repare, eles compraram. E por que eles compraram isso? Foi o mercado investigar. Ora, eles compraram por quê? Porque é uma medida provisória
diz no artigo lá que os 150 milhões por mês de prejuízo dessas estatais passam agora a ser pagos pelo Josias de Souza, pela Fabíola Cidral, pelo Thales Faria, pelo Ciro Gomes e pelo Povão, através de um incremento na tarifa de energia elétrica. Ou seja, o prejuízo do negócio que inviabilizou para outras pessoas que não queriam comprar foi estatizado, não, foi tornado popular. O povão vai pagar. Mas tem mais, é muito mais grave. 9 bilhões de reais é o passivo da Amazônia Energia, da Amazonas Energia. E a medida provisória, meio que especulando sobre o futuro, talvez eu tenha melado essa negociata, ou não, tal é o cinismo, diz lá no artigo que, em hipótese, sim, o Lula manda, a Amazonas Energia está quebrada. Em circunstância de quebradeira, diz a lei brasileira que é caso de cassação da concessão e assunção pelo Estado para fazer a consolidação, dado que a energia é um bem que não pode descontinuar a oferta. Nós estamos falando da energia do polo industrial de Manaus, de onde sai 8% da produção industrial brasileira, só para dar um exemplo prático. Pois bem, o que o Lula faz? Ao invés de cumprir a lei, manda a Agência Nacional de Energia Elétrica dar um jeito de flexibilizar os problemas da Amazonas Energia, e diz que, em caso da iniciativa privada comprar a Amazonas Energia, o passivo de 9 bilhões de reais dela vai ser convertido, olha, meu irmão, em ações do sistema Eletrobras, que, por sua vez, está controlado pelos os três controladores das Americanas, a grande turbofraude das Americanas, que também foi denunciado na newsletter com detalhes, mostrando que quem presidia a reunião do Conselho de Administração, ainda que não fosse formalmente membro dela, era o Sicupira. E tudo isso por quê? Porque, como o próprio Joesley Batista disse, nós não seremos presos, como mostra aqui essa reportagem antiga sobre a Lava Jato. E no final, a realidade é essa. Nós não vamos ser presos. Nós sabemos que nós não vamos. Vamos fazer tudo, menos ser preso. Você vê como no Brasil eles têm a certeza da impunidade. Tanto é isso que os donos das Americanas, o Paulo Lema, para vocês terem uma ideia, ele cometeu um rombo das Americanas. 45 bilhões. Rapidinho essa reportagem para terminar o vídeo. Em um comunicado aos acionistas e ao mercado financeiro, a Americanas reconheceu a ocorrência de fraude em gestões anteriores da empresa. O rombo financeiro nas Americanas era bem maior do que o esperado. Um relatório elaborado por assessores jurídicos aponta que as fraudes financeiras na empresa somam mais de 45 bilhões de reais. E como eu disse no começo do vídeo que o Alibaba voltou junto com os 40 ladrões ou mais, está aí Paulo Lema, que deu um rombo de 45 bilhões nas lojas americanas. O que acontece com ele? Nesse governo, todo mundo que comete crime é premiado. Escuta só, Lema, empresário que quebrou a Americanas, vai comandar 6,6 bilhões do governo para escolas. É um absurdo. O cara é um criminoso, comete uma fraude de 45 bilhões. O que acontece? Ele ganha um cargo no governo para gerir justamente uma pasta mais cara que o Brasil mais sofre, que é a educação. O presidente Lula já fez duras críticas ao empresário Jorge Lema por causa do rombo das Americanas. Levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo revela que o grupo ligado ao empresário Jorge Paulo Lema ganhou espaços estratégicos no governo Lula na área da educação. Vocês têm que entender que a volta do Lula custou muito caro. Custou o rombo do INSS, está custando agora com o Paulo Lema. Escuta só, o Lula vai ter que pagar todos que tiraram ele da cadeia e colocaram ele de volta à cena do crime. E para isso, meu amigo, ele tá com a porteira aberta para roubar. De acordo com a publicação, a ONG Mega Edu, que é financiada por Paulo Lema, fechou um acordo com o Ministério da Educação, o MEC, para dar opiniões sobre a conexão a internet em escolas públicas e também foi alocada em um conselho do Ministério das Comunicações que define parte dos cerca dos 6,6 bilhões destinados à conexão no ensino público. Você já sabe o que vai virar esses 6,6 bilhões, não é mesmo? Pois bem, esse é o preço de ter colocado o ladrão de volta à cena do crime. O rombo do INSS está só no começo, mas você pode ter certeza que além do INSS, esse governo está repleto de corrupção. INSS, Correios, Petrobras,
CBF, até a CBF que contratou agora o Carlo Ancelotti, entre tantas outras instituições. Como eu falei para vocês, colocar o Lula de volta à cena do crime está custando muito caro para o Brasil, que está afetando toda a população brasileira. Não só os idosos, mas também as novas gerações. O que eu venho há muito tempo falando é o seguinte: ou a gente acaba com o Lula, ou ele vai sim acabar com o Brasil. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E se você está assistindo eu aqui no TikTok, saiba que no YouTube eu também tenho o canal Pablo Sonati, onde eu trago para vocês vários conteúdos. Acompanhe lá. Forte abraço, tchau, tchau.